I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays. Oi gente, eu sou a Leila, esse é mais um Baobás e Abobrinhas e hoje eu vim falar pra vocês de um livro muito conhecido, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Esse livro foi escrito na década de 60 e 10 anos depois ele foi adaptado para o cinema pelo Stanley Kubrick, que por sinal é uma ótima adaptação, recomendo o filme para vocês. E esse livro ele é dividido em 3 partes e é contado em primeira pessoa pelo protagonista da história, que é o Alex. E o Alex ele tem 14, 15 anos, ele é um adolescente e ele é um delinquente. A primeira parte do livro é o Alex contando pra gente como é o dia a dia dele, como é essa sociedade, né, na qual ele vive, e contando todos os crimes que ele comete. Então todas as noites o Alex sai com a gangue dele e eles vão fazer maldades a outras pessoas. Eles vão roubar, estuprar, invadir domicílios. E numa determinada noite, o Alex e a gangue dele tentam invadir a casa de uma senhora que aparentemente parece ser uma presa muito fácil. Ela é uma senhora idosa, mora sozinha com os gatos dela. E ele então resolve invadir a casa dessa senhora para roubar essa senhora. Mas ela percebe que tem alguma coisa de errado com aqueles meninos, né? Que eles estão ali para fazer algum mal para ela. Então ela consegue acionar a polícia e a polícia vai até a casa dela e os membros da gangue do Alex conseguem fugir. E o Alex fica dentro da casa e acaba sendo preso pela polícia. A segunda parte desse livro é justamente esse sistema prisional no qual o Alex é colocado. Então a gente conhece esse sistema prisional e a gente vê pelos olhos do Alex como ele consegue lidar com aquela nova realidade para ele, de estar preso. Então o Alex é preso e ele precisa cumprir uma pena, né? A cadeia é um lugar hostil, né? Violento, ele sofre diversos tipos de violência lá dentro e ele fica sabendo de uma técnica, que ainda é uma técnica experimental, ainda controversa naquela sociedade, chamada técnica Ludovico. E essa técnica, ela nada mais é do que uma lavagem cerebral. Ela promete tirar a maldade de uma pessoa em 15 dias. E depois desses 15 dias, essa pessoa vai ter a liberdade dela, vai voltar para as ruas e não vai mais cometer nenhum tipo de crime. Então, para o Alex isso parece muito interessante, já que ele tem uma pena maior para cumprir e se ele se candidatar à cobaia dessa técnica, ele vai poder sair em 15 dias. Então ele consegue entrar, né, para esse experimento e ele é levado para um outro local onde ele recebe diariamente doses injetáveis de substâncias que fazem mal para ele, que fazem com que ele sinta diversos sintomas físicos. Ele sente dor de cabeça, ele sente náusea, vontade de vomitar. E todos os dias, depois que ele toma essas injeções, ele é levado para um lugar, uma sala, em que ele é amarrado numa cadeira. Os olhos dele são abertos por um mecanismo, né, que impede que ele feche os olhos. E ele é exposto a diversas cenas, como se fossem filmes mesmo, mas cenas extremamente violentas. E inicialmente ele gosta, porque ele é um garoto violento, que gosta de violência, né? Mas essas substâncias, como elas estão no corpo dele, ele começa a sentir todos aqueles sintomas de náusea, né, de calafrio e dor de cabeça. E a partir do momento em que essa pessoa é exposta diariamente a esse tipo de estímulo, o cérebro começa a fazer uma associação. Quando ele vê ou pensa em atos violentos, ele acaba sentindo essas sensações de mal-estar. Então, depois desses 15 dias sendo exposto, né, a essa situação, o Alex é liberado da cadeia e aí vem a terceira parte do livro, que é mostrando a reinserção do Alex de volta à sociedade, como ele vai lidar com todas as consequências desse tratamento, se ele vai conseguir se reinserir nessa sociedade. Então esse livro ele é muito interessante porque ele, na verdade, faz uma série de críticas, né? O que eu percebi lendo o livro é que inicialmente, na primeira parte principalmente do livro, que é a parte mais violenta, que você realmente conhece o personagem, você cria uma repulsa ao Alex, porque ele é uma pessoa horrível, ele faz
atrocidades, né? Ele faz coisas horrorosas. Então você odeia o personagem no início da história. Na segunda parte do livro, em que ele vai para esse sistema prisional e fica lá, né, sofrendo a técnica Ludovico, apesar de você odiar o Alex, você começa a se compadecer um pouco dele, porque ele sofre muito. E assim, você acha, né, que tudo bem, ele fez muita coisa ruim, ele tem que sofrer. Mas chega um momento que você fica assim, nossa, coitado, ele tá sofrendo demais, é excessivo tudo isso que ele tá passando. E eu acho que principalmente por ele ser uma criança, por ele ter 14, 15 anos, isso é ainda mais agravante no caso do personagem. Outra coisa interessante desse livro é que o autor, no momento em que ele escreveu o livro, ele escolheu criar uma série de gírias que derivam do inglês e do russo. Então são palavras que não existem, não fazem sentido pra gente. E elas são jogadas dentro do livro, né, como se fosse realmente o Alex falando essas gírias. E no fim dessa edição, pelo menos da Aleph, eles disponibilizaram um glossário, é o glossário Nadsat, que é o nome desse dialeto, né, dessas gírias. E aqui você tem todos os significados dessas palavras, né, que ele criou. E o interessante disso é que você realmente tem a impressão que o autor quis passar. Ele fez uma série de gírias que não existem, então quando você lê a história, causa um estranhamento, assim, é como se você estivesse observando uma sociedade que você não conhece. Eu já vi uma série de pessoas falando que você ler esse livro sem olhar o glossário seria o ideal, porque na verdade você vai ter a impressão que o autor quer que você tenha, né? Essa impressão de estranhamento ao longo da história. Eu confesso que eu olhei porque tinha momentos que eu não conseguia entender o que era. Apesar de estar contextualizado, eu tive uma certa dificuldade para entender sem olhar o glossário. E eu acho que não foi assim tão determinante. Eu acho que eu consegui entender bem quais são as críticas que o autor quis passar e tive essa sensação de estranhamento apesar de tudo. A principal crítica desse livro é justamente o que dá origem a esse título. Então, na verdade, laranja mecânica seria uma laranja, que é uma coisa orgânica, que é uma coisa viva, né, natural, e essa laranja sendo mecanizada. Então, se a gente for pensar sobre essa alegoria que ele cria para esse título, seria isso. No caso, é o Alex que passa por uma técnica que o torna uma pessoa mecânica, que faz com que ele deixe de ter a opção de escolher se ele vai fazer a maldade, se ele vai cometer o delito ou se ele não vai. Ele perde a opção do livre-arbítrio. Então esse livro, a maior crítica que ele faz é justamente isso. O livre-arbítrio é o que faz com que nós sejamos seres humanos, né? E se a gente perde esse livre-arbítrio, o que nós somos então? Então é bem interessante. Esse livro traz muitas críticas, inclusive ao sistema prisional, né? A dificuldade que o sistema prisional tem em ressocializar essas pessoas, de não estar fazendo nada por essas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da resenha. Se vocês gostam de livros de distopia, eu fiz um outro vídeo sobre o Fahrenheit 451, que é um livro muito famoso também, que fala sobre distopia. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo anterior. Quero mandar um beijo para as minhas queridas parceiras que me seguem no Instagram, né, que conversam comigo sempre sobre livros. Eu vou deixar o endereço delas aqui embaixo também, caso vocês queiram seguir. Todas têm canais ou blogs, elas são maravilhosas. Então, um beijo, meninas. E, gente, é isso. Se você gostou, dê um like aqui no canal, curta a fanpage, siga no Instagram, no Twitter. Vou deixar todos os endereços aqui embaixo. E até a próxima!